Nossa Senhora do Pilar, então, a primeira aparição de Nossa Senhora, assim conhecida, letra P, Nossa Senhora do Pilar. Nossa Senhora aparece a São Tiago, em Saragoça. São Tiago desanimado da sua caminhada, no seu trabalho missionário, depois de cansado, então ele tem uma visão de Nossa Senhora que o anima, que dá força, que diz a ele que ele deve continuar aquela pregação, no anúncio. Alguns vão dizer isso século IV. Alguns vão dizer que é a primeira aparição de Nossa Senhora, ou alguns falam também século IV, no século I, desculpa, século I, século IV, a construção da Igreja de Nossa Senhora das Neves. Logo no início do cristianismo, com São Tiago, vão dizer que é a primeira aparição, mas também uma bilocação, porque alguns afirmam que Nossa Senhora ainda estava viva nesse período, então, que São Tiago é animado por ela a continuar a sua pregação. É o mesmo São Tiago de Compostela, o Tiago Maior, que depois vai morrer, que vai sofrer o martírio e que levam então seus restos para Compostela em virtude de todo o seu trabalho missionário. Depois de Nossa Senhora de Pilar, nós temos então Nossa Senhora de Pilar, Nossa Senhora de Quinche, 1557, no Equador. Os espanhóis tentam trocar uma imagem de Nossa Senhora com os índios Oiacaches por madeira. Ao verem a imagem, eles relembram que aquela mesma imagem, aquela mesma senhora apareceu a eles em uma gruta, e ao aparecer nessa gruta, Nossa Senhora então diz que os protegeria dos invasores, os protegeria de toda a doença. Eles fazem a troca e imediatamente levam a imagem para a gruta e fazem ali então um lugar de devoção. Nossa Senhora de Quinche é a padroeira do Equador e é proclamada, coroada em 1943, tornando-se uma festa oficial, a padroeira oficial dos equatorianos. Nossa Senhora de Rocamadour, 1116, sudeste da França. Eles encontram um corpo, uma pessoa enterrada numa pequena ermida, e essa pessoa é identificada como Zaqueu Amador, segundo a tradição, irmão de Verônica, que enxuga o rosto de Jesus, e também o mesmo Zaqueu, cobrador de impostos, que se converte, e após a morte e a ressurreição de Jesus, vão para a França. Vários, segundo a tradição, Maria Madalena, Verônica, José de Arimateia e outros vão para a França, região da Gália, assim podendo, nós temos, e ali então começam o início no cristianismo primitivo. Rocamadour significa rocha do amador, e lá tem uma imagem, rocha do amado, e lá tem uma pequena imagem de Nossa Senhora incrustada na parede, feita um lugar de muita devoção no sudeste da França. Nossa Senhora da Saúde, 1599, a peste negra, muitas pessoas sofrendo, morrendo com aquela dor, com aquela enfermidade, não tendo como mais lugar para enterrar as pessoas. Resolvem enterrar no terreno da igreja de Nossa Senhora da Vitória, Escavém, a cidade de Portugal. E então eles encontram, ao cavar, para fazer na primeira cova, encontram a imagem de Nossa Senhora. Levam essa imagem à exposição e começam todos a rezarem pedindo a cura. E assim, então, a cidade começa a ser libertada, as pessoas começam a ser curadas da peste negra. Então, esta é a devoção a Nossa Senhora da Saúde. Nossa Senhora da Ternura, 1116, é a data que nós temos de intronização de um quadro, de um ícone bizantino na igreja de Vladimir, na Rússia. Essa imagem, esse quadro, ele traz uma Nossa Senhora com um olhar muito afetuoso e, de certa forma, cria-se uma perspectiva no braço, onde Nossa Senhora te acolhe. De um lado ela segura o menino Jesus com um beijo, e no outro ela tem esse braço
dando a imagem que nós podemos nos afagar, sermos acolhidos neste outro braço de Nossa Senhora. Então esse é um registro na igreja de Vladimir, 1116, a entronização desse quadro. Tem um outro quadro do século XVII, mais de estilo cretense, e que a delicadeza está no beijo ao qual Nossa Senhora dá no Menino Jesus, num afeto expressivo. Esse quadro nós vamos ver o Papa Francisco rezando na frente dele durante o seu papado e falando sobre a beleza de Nossa Senhora nesse quadro de Nossa Senhora da Ternura. Nossa Senhora da Ortiga, 1758. Nossa Senhora aparece a uma criança que pastoreava Portugal e essa criança muda. Ela não fala e Nossa Senhora aparece e pede a ela uma ovelha. E então, por um modo miraculoso, ela consegue falar que daria a ovelha se caso o pai permitisse. Ela vai então até o pai e chega falando, então admirados eles retornam ao lugar querendo saber quem foi a mulher que havia conversado com a criança. E então eles encontram uma imagem de uma Nossa Senhora em meio aos matos e ali então em meio a algumas plantas e em meio às urtigas, as plantas mesmo. Nossa Senhora da Ortiga, em português de Portugal vai dizer ortiga, mas nós conhecemos como urtiga. Então colocada ali essa imagem se constrói então o Santuário de Nossa Senhora das Urtigas, 1758. Lembrando, agora nós estamos então letra U, letra V, Nossa Senhora de Vagos. Nossa Senhora é uma imagem, um navio francês no ano de 1185. Esse navio afunda em Vagos, em Portugal, é um navio francês. E quando a tripulação se salva, e o comandante diz que tinha lá muitas preciosidades e entre elas uma imagem de Nossa Senhora Imaculada Conceição e que não conseguiram trazer. No próximo, naqueles dias, o bispo teve um sonho de que Nossa Senhora pediu que se construísse uma igreja e que essa igreja serviria também de sinal para os navegantes. E então ele vai ao lugar aonde Nossa Senhora pede que vá, esse bispo então vai com um grupo e de modo então eles encontram no local essa imagem que o comandante do navio havia dito que havia se afundado, naufragado junto com o navio. Esse é um registro de 1533, este registro relatado na própria igreja de Nossa Senhora de Vagos, aonde até hoje as pessoas se encontram e rezam e pedem a graça a Nossa Senhora. Então, Nossa Senhora de Vagos, Nossa Senhora de Valsigan. Valsigan é uma cidade na Inglaterra e aparece no ano de 1161. Aparece uma senhora chamada Richeldes Favesh e Nossa Senhora, na aparição, mostra a ela uma casa que Nossa Senhora diz, ali o anjo Gabriel anunciou a ela que ela seria a mãe de Salvador e pede que se faça uma casa semelhante àquela. Assim então Richeldes Favesh faz essa casa, torna-se um lugar de grande devoção, de um dos santuários mais visitados naquele período. O fato é que em 1520, entre o conflito entre o Vaticano e o rei Henrique VIII, eles destroem esse santuário. O santuário torna-se quebrado, destruído, até o ano de 1932, quando reconstrói esse santuário. É um santuário mariano visitado tanto por de cristãos anglicanos como dos católicos ainda hoje, conhecido também como a Casa Loretana de Londres, porque Nossa Senhora de Loreto pede que se faça uma casa também, a casa onde morava a família de Nazaré.
então é uma outra das aparições, mas em Valsigan, conhecido como então a Casa de Nazaré, aonde o anjo anuncia a Nossa Senhora que ela será mãe do Salvador. Terminamos com Nossa Senhora de Zeiton, 1968. Nossa Senhora aparece na cidade do Cairo, em Zeiton, no Cairo, uma cidade chamada Zeiton, porque aparece a um muçulmano, um mecânico, e ele então olha, vê uma imagem, uma mulher sobre a igreja, chama alguns para irem lá tirar, porque acham que ali era uma mulher querendo cometer suicídio. Quando chegam próximo, não tem nada, não conseguem enxergar, voltam e vê essa imagem. A aparição acontece de 68 a 71. Segundo a tradição, essa era uma igreja copta, e segundo a tradição, neste lugar estava construída a casa de Jesus, Maria e José quando eles fogem do Egito fogem de Jerusalém para o Egito, de Belém para o Egito, no período da perseguição na infância de Jesus, quando Herodes tenta matar no martírio do martírio dos inocentes. Então é o lugar onde se refugia a família de Nazaré. Eu não sei se conseguiram perceber, mas não foi citado nenhuma Nossa Senhora com a letra X ou com a letra Y. O fato é que nas minhas pesquisas, ao longo de todos esses anos, eu não coleciono vários livros sobre as aparições e não encontrei. Aqui é a surpresa. Caso você encontre uma aparição ou com X ou com Y, porque nos comentários, o primeiro comentário, o primeiro que encontrar, eu faço questão de mandar um livro, As Faces de Nossa Senhora, com uma dedicatória, porque além de encontrar, de poder encontrar, também me ajuda a completar ao nosso abecedário das aparições. Deus abençoe a todos, e um grande abraço e salve Maria.